네, 안녕하십니까. Olá, pessoal. 하나님의 은혜로 전 세계 많은 사람들 앞에서 예수님의 이름을 이야기할 수 너무 감사합니다. Eu fico muito grato porque, pela graça de Deus, posso falar sobre o nome de Jesus para milhares de pessoas. 하나님의 말씀은 우리 속에 생명이 되고 기쁨과 소망이 됩니다. A palavra de Deus se torna vida, esperança e alegria para nós. 오늘 제게는 마가복음 11장 24절 말씀을 읽겠습니다. Hoje, vamos ler Marcos capítulo 11, versículo 24. 그러므로 내가 너희에게 말하노니 무엇이든지 기도하고 구하는 건 받은 줄을 믿어라. 그리하면 너희에게 그대로 되리라. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. 너무 짧고 아름다운 말씀입니다. É um versículo muito curto e muito belo. 다시 한번 읽겠습니다. Vamos ler de novo. 그러므로 내가 너희에게 무엇이든지 기도하고 구한 것은 받은 줄로 믿어라. 그러면 너희에게 그대로 되리라. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. 이 말씀은 예수님이 직접 하신 말씀입니다. São palavras que Jesus Cristo disse. 무엇이든지 기도하고 구한 건 받은 줄로 믿어라. Tudo que em oração pedirdes, crede que recebeste. 이건 예수님 외에 이렇게 말씀하신 분 아무도 없습니다. Além de Jesus, não há outro ser que possa falar isso. 만일에 여러분이 오늘 지금 누구시든지 불문하고 Não importa quem seja entre vocês, 이 말씀이 여러분 마음속에서 마음으로 믿어져서 mas se vocês acreditarem nessas palavras, 정말 기도하고 crer 그것이 이루어질 줄 믿는 믿음을 갖게 되면 e ter a fé de que aquilo se realizará, 여러분의 정말 놀라운 역사를 기게 될 것입니다. vocês experimentarão um grande trabalho de Deus. 그래서 저는 이제 과학기관 축구나 럭비 그런 과학기관 참 싫어했습니다. Eu não gostava de esportes extremos, né, como futebol ou rugby. 그 같은 아주 단순한 그 별로 무리한 힘을 쓰지 않는 그런 일들 좀 하고 했는데 Preferia esportes mais leves, né, que não exigisse tanto do meu corpo. 그래서 좀 몸이 약한 편이었습니다. O meu corpo era um pouco fraco. 그래도 이제 그냥 잘 1987년 5월 달쯤 돼서 E em 1987, no mês de maio, 저 위궤양이 저에게 찾아왔습니다. eu tive uma úlcera, né, gástrica. 딴건 다 좋아도 위궤양 걸리지 마십시오. Só vocês podem ficar doentes de qualquer coisa, mas evitem ter úlcera gástrica. 저 먹는 거 너무 좋아하는데 Eu adoro comer, 음식을 먹을 수가 없었습니다. mas eu não podia comer nada. 그래서 저는 정말 그때 어려웠습니다. Foi uma época muito difícil para mim. 3개월 동안 위궤양을 앓았는데 Por 3 meses sofri de úlcera 당시 제 체중이 70kg였는데 e eu tinha 70 quilos naquela época. 지금 그때보다 살이 좀 많이 더 찐 편이지만 É lógico que hoje estou bem mais gordinho. 제가 3개월 동안에 위궤양으로 7kg가 줄었습니다. Mas por 3 meses, devido à úlcera, perdi 7 quilos. 제가 이야기를 왜 이렇게 길게 자세히 이야기하느냐면은 E por que eu estou detalhando tanto essa história? 이 이야기 속에서 이 말씀 속에서 Por meio desse fato, encontrei essas palavras. 신앙이 굉장히 놀라운 변화가 왔기 때문입니다. E isso trouxe uma grande mudança na minha vida espiritual. 저는 제가 성경을 이론으로 알고 있었지만 Eu conhecia a Bíblia como uma teoria, 알고 있는 상태에서 믿음으로 가는 그 부분이 굉장히 제게 불비했습니다. mas era muito incerto, né, o meu conhecimento ir para a fé. 성경은 아무리 많이 알아도 알고 있는 거 끝나면 아무 의미가 없습니다. Por mais que eu conheça muito da Bíblia, se eu termino só em conhecimento, aquilo não tem valor. 알고 있는 이 말씀이 마음에 믿어지기 시작하면 Mas não importa quem seja, se essas palavras começam a ser cridas em seu coração, 여러분서 일을 해서 여러분을 전혀 다른 새로운 사람으로 만들어 가고 있다는 것입니다. o incrível é que Deus trabalha em seus corações e Deus te faz uma nova pessoa. 저는 제가 1987년 Em 1987, era maio, 저는 그때 위궤양이 처음으로 왔습니다. eu tive aquela úlcera, né? 저는 그때 생전 위궤양은 처음 걸렸는데 Foi a primeira vez que eu tinha estado com essa doença. 저는 제가 영어를 못 하는데 Eu não sei falar o inglês. 잘 못하지만 딱 Não sei como falar aqui como intérprete. I like eating. Mas sei falar I like eating. Eu gosto de comer. Minha pronúncia ficou boa? É, muito obrigado. I like eating. I like eating. Eu gosto de comer. Eu adoro comer.
Eu não preciso ficar falando disso, né, pessoal? 위궤양은 입은 있는데 입을 안으로 음식을 넣을 수가 없어요. Então, quando você tem estômago, ou a úlcera, né? Você tem o estômago, mas não pode comer. 음식을 기뻐하지 않는 거예요. Porque o estômago não se alegra com a comida. Ele rejeita. 그러니 여러분 제가 무슨 음식을 먹어도 설사가 나는 거예요. Não importa o que eu comia, eu passava mal e ia pro banheiro. 제 아내가 고생하는 걸 봤습니다. Eu via minha esposa sofrendo. 제가 막 아내한테 늘 큰 소리 쳤는데 Eu sempre falava alto com minha esposa, 제가 막 몸이 아플 때는 참 mi안했습니다. mas quando eu fiquei doente, eu senti muitas desculpas. Ela de alguma forma queria me alimentar, mas eu não conseguia comer nada. 먹는 것까지는 할 수 있는데 Sabe, eu até podia comer, mas depois era diarreia, passava mal. 3개월 가는 동안에 Por 3 meses assim, 그 당시 내가 체중이 7kg가 빠졌어요. eu perdi 7 quilos. 바지도 양복도 헐렁헐렁. Meu terno, né, minhas calças ficaram folgadas. 굉장히 막 고통스러웠어요. Foi grande sofrimento para mim. 한양대학병원에 최영 박사님이란 분이 있는데 Eu fui para um hospital, né, encontrei o Dr. Cheong. 내과 과장이셨습니다. Ele era um cirurgião. 약을 지었습니다. Ele me deu um remédio. 의사선생님 저에게 말씀하시기를 E o doutor disse para mim, 목사님 Pastor. 양은 그 창호지에 물을 젖은 창호지와 같습니다. o seu estômago é como se fosse, sabe, uma folha molhada. 그 위장이 너무너무 얇아져 있기 때문에 As paredes estomacais são muito finas. 조심해야 합니다. Tem que ter muito cuidado. 위가 뚫어지면 Se o seu estômago furar, 24시간 안에 죽습니다. em 24 horas o senhor virá a óbito. 그런데 그 위가 구멍 날 확률이 상당히 많습니다. E há uma probabilidade muito alta de poder de romper o estômago. 어째 믿으면 어째 들으면 진짜가 어째 들으면 협박하는 것 같고 Sabe, parecia que eu estava sendo ameaçado por ele. 환자 가운데 착한 환자는 아닌 것 같습니다. E dentre os doentes, eu acho que eu não sou uma pessoa tão bondosa também, né? 음식을 먹어야 하는데 Eu tinha que comer, porém, 먹으면 바로 설사하면 고통 견딜 수가 없었어요. assim que eu comia, eu já passava mal, eu tinha que ir no banheiro, eu não conseguia aguentar aquilo. 최영 박사님 그 준 약을 먹으니까 속이 야 이렇게 편할 수도 있겠구나. Só que tomando aquele remédio, né, que aquele doutor havia me dado, eu sentia, nossa, que coisa boa, alívio. 한 일주일 약을 먹었는데 E eu tomei aquele remédio por uma semana. 처음엔 참 좋았더니 일주일 지나가니까 약을 먹을 때랑 안 먹을 때 똑같은 거예요. Na primeira semana foi muito bom, mas depois de uma semana, eu tomando ou não aquele remédio, era a mesma coisa. Nossa, sofri muito. 제 아내 가족들이 뭐 저들 찌지고 볶고 막 다 먹고 A minha esposa, a minha família comia isso, comia aquilo, comia de tudo. 소금에다가 말이죠. Só que pra mim era sempre um pouquinho de sopa, 가루 4cm, 세로 4cm. uma folhinha de alga seca 3x4, um pouquinho de shoyu. 짜증이 나는데. Sabe, eu via comida, eu ficava irritado porque eu não podia comer. 그러니까 죄송하지만 저는 집회를 자주 나가는 편인데 E desculpa falar isso, mas eu sempre vou em muitas conferências bíblicas. 전에 계약이 됐기 때문에 E é uma programação que fica agendada já com 5, 6 meses de antecedência. E 집회 가서 강사가 배 아프다는 얘기하면 그쪽에 막 신경 쓸 것 같아. 배 아프다는 소리 안 하는데. na conferência eu também não podia falar que estava com dor no estômago porque eu pensei que as pessoas iriam ficar preocupadas comigo. 잔뜩 기름진 거 차려놓고 먹으라고 막 하는데. E geralmente eles convidam o preletor e eles, sabe, preparam aquele banquete para comer. E para mim foi um grande tormento. 그래가지고 한 3개월이 걸렸습니다. Passaram 3 meses assim. 어느 날 새벽에 일어났는데 dia acordei assim de madrugada. 생각을 했습니다. Eu pensei, 저는 보통 여름이 되면 평소보다 한 배 이상 활동을 하는데 geralmente no verão é a época que eu tenho muitas atividades. 제가 암만 생각해도 이 몸 가지고 이번 여름 행사를 감당할 수 없을 것 같아요. E por mais que eu procurasse um jeito, eu não conseguia ver uma solução para com esse corpo poder participar toda a programação. 진지하게 무릎을 꿇고 기도했어요. Por isso eu seriamente me ajoelhei e orei perante Deus. 하나님, 배가 너무 아픕니다. Senhor Deus, meu estômago dói. 이 배를 가지고는 이번 행사를 도저히 여름 행사 감당할 수 없겠어요. Com esse estômago eu não vou poder aguentar, sabe, esse verão. 하나님 간절하게 기도합니다. 배를 Senhor, eu te imploro, por favor, faça o meu estômago ser curado. 그렇게 제가 기도를 했어요. Eu orei assim.
근데 내가 이 말씀이 잘 아는 이야기인데 Só que é um versículo que eu conheço muito bem. 꼭 하나님 나에게 이야기하시는 것처럼 그러므로 내가 너희에게로 오노니 Mas parecia que Deus falava no meu ouvido: tudo 구하는 건 받은 줄로 믿어라. que em oração pedirdes. Que em oração pedirdes, creia que recebestes, que assim será convosco. 이 말씀 굉장한 말씀이에요. Nossa, são palavras incríveis. 무엇이든지 Tudo 네가 기도하고 você pede em oração, 뒤에 depois que pedir, 그걸 하나님 네게 주시겠다고 믿으면 받은 줄로 믿으면 se você crer que Deus vai te dar, que você recebeu, 그대로 된다. será assim convosco. 전에 그냥 이야기를 하나쯤 그렇게 진지하게 생각하지 않았는데 Eu conheci esse versículo, mas nunca pensei profundamente nisso. 세상에 이런 말씀이 다 있네. Nossa, que palavra incrível! 기도하고 Eu oro, 그다음 그 하나님 응답해 준다고 믿기만 하면 e se eu apenas crer que Deus vai me dar, 그대로 된다. será conforme. 하나님의 말씀이잖아요. Isso é a palavra de Deus. 이렇게 쉬운데. Nossa, é tão fácil. 여러분 저는 왜 이런 이야기를 하느냐면 Pessoal, por que eu falo isso para vocês? 보통 사람들이 이런 말씀을 많이 듣습니다. As pessoas escutam muitas palavras. 알고 Escutam, conhecem. 시험을 잘 칩니다. Se fazem uma prova sobre teologia, sabem, têm respostas muito boas. 믿고 있는 사람이 너무 많다는 거예요. Mas existem milhares de pessoas que não acreditam nisso. 저는 너무 좋네. Eu também. Nossa, que palavra boa. 하나님 배가 너무 아프나 낫게 해주십시오 하고 기도를 했습니다. Aí eu orei: Senhor Deus, por favor, me faça ser curado. 그래서 이제 기도했고 그다음에 뭐라 믿기만 하면 되니까 하나님 내 배를 다 낫게 하셨네요. 감사 그러면 되는 거예요. Então, eu já orei, então basta agora acreditar. Ah, Deus já me curou. Senhor, muito obrigado. 저는 믿었습니다. E eu criei. 내 배는 다 나았습니다. Senhor, meu estômago já está curado. Muito obrigado. Eu creio. 근데 이제 문제가 뭐냐면 Mas qual o problema? Surgiu um problema. 아침에 식사하러 가려고 하는데 식사 생각해 보니까 Eu fui tomar o café da manhã, só que pensando em tomar o café, 사람 김치 좋아하잖아요. os coreanos gostam de kimchi. 김치가 좋은 게 E o bom do kimchi 맛이 아주 강하죠. é que ele tem um sabor muito forte. 어떤 음식에도 궁합이 맞아요. E assim ele se vincula muito bem com qualquer tipo de comida. 김치는 맛이 Você pode comer com arroz gelado, que kimchi é gostoso. 그러니까 라면하고 먹으면 Você pode comer com miojo, é incrível. 스테이크하고 먹어도 맛있고 Comer com bife, melhor ainda. 김치 자체는 강하기 때문에 뭐라고 먹어도 어울려요. Já que o kimchi em si é forte, né, sabe, o sabor combina com tudo. 그 김치 같은 총각을 놓으면 Então, se você tem um solteiro como kimchi, 어떤 여자하고 결혼시켜도 어울린다 이런 뜻입니다. pode casar com qualquer tipo de mulher que vai combinar, né? Tem um ditado assim. 진짜 그래요. É assim. 김치하고 그 한국 사람들은 Por isso os coreanos 아내 없이 사는 사람이 있어도 김치 없이 사는 사람 없다 그래요. dizem que tem pessoas que vivem sem esposa, sem mulher, mas não vivem sem o kimchi. 그런 의미를 가진 건데 Quer dizer que o kimchi é mais importante que a esposa, né? 보통 뭐 10살 미만은 전부 다 김치 먹지 안 먹는 사람이 많아요. Só que tem muitas pessoas que abaixo de 10 anos não comem o kimchi. 근데 이제 중요한 것은 Now the important thing is 내가 배가 다 나았다면 김치를 먹어야 하는 거예요. O importante é que se eu fui curado, eu tenho que comer o kimchi. 이제 내가 배가 아프기 때문에 김치를 못 먹은 거예요. Eu não estava podendo comer kimchi porque eu estava com dor no estômago. 근데 여러분 이 김치를 못 먹는 김치를 석 달 동안 못 먹었는데 Então, por 3 meses eu não pude comer o kimchi. 김치를 못 먹은 이유가 위궤양이니까 거기다가 죽만 먹어도 설사하는 김치 먹으면 죽어요. Porque eu estava com aquela úlcera, né, no estômago. E se eu comesse aquele kimchi, eu morreria. I'm gonna die if I eat kimchi. 그래 내가 이제 김치를 못 먹는 배가 아프기 때문에 김치를 못 먹는데 And the reason Então, why por I causa drink da minha kimchi dor no is because estômago, eu não my estava stomach comendo is hurting. kimchi. 내가 내 배가 나았다고 믿으면 김치를 먹어야 하는 거예요. But if I Mas se believe eu that my creio stomach is que eu healed, já I fui have to curado, eat eu kimchi. posso comer o kimchi. 못 먹는 배가 아프기 때문에 못 먹으니까 Eu não estava comendo kimchi por quê? Meu estômago doía. 성경에 다 낫게 해줄 테니까 믿어라 하면 다 낫게 하면 믿지 말아도 잘 믿죠. So Se a Bíblia fala, eu vou te curar, então creia. no matter what. 성경에는 아직 낫지 않았는데 Mas a Bíblia não diz isso. Eu não estou curado, 낫게 할 줄 믿고 나았다고 믿으라는 거예요. mas creia que já está curado. A Bíblia é isso. 배가 아픈데 Agora estou com dor. 나았다고 믿고
But if you believe that you're Mas healed, creia que está curado. E se isso acontecer, Deus fala que vai ser curado. if I believe that Se eu creio que fui curado, eu tenho que comer o kimchi. Não era algo simples. easy task. Ah, eu tenho que comer o kimchi? E se meu estômago estourar? Vou morrer em 24 horas. O doutor me disse que meu estômago parecia um papel fino molhado. And so, E quando eu me vi, myself, I realized eu that I não did not cria na believe promessa de God. Deus. It's Era true, verdade I que meu hurt, estômago doía. but if I Mas se believe eu that I'm cresce healed, que estivesse curado, a Bíblia diz que eu seria curado. 내가 배가 빵꾸 날 거라고 생각한다면 하나님 안 믿는다는 것인데. Mas se eu considero que meu estômago vai furar, eu não creio na palavra de Deus. 막 성도들이 큰 소리 치고 하는데 Eu sempre aqui no púlpito, né, falo em voz alta para os irmãos. 나도 안 믿을 때가 많은 거예요. Mas pessoal, tem muitos momentos que eu também não crio em Deus. 아침에 나는 오랜 시간을 성경 읽고 Naquela manhã, por muito tempo, eu fiquei lendo a Bíblia, li de novo. 분명히 이야기하기를 E a Bíblia com certeza claramente dizia para eu crer naquilo que eu orei, porque será assim convosco. Isso era a palavra de Deus. Se crer, será assim convosco. 내가 왜 걱정하지? Então por que eu estou preocupado? 못 믿는 것인가? Não estava conseguindo acreditar em Deus. 믿음대로 되기 때문에 믿음 낳는다고 하는데 Ah, se eu crer, a Bíblia fala que será conforme essa fé. 내가 막 더해질 것 같은 마음이 드는 거예요. Mas eu sinto que meu estômago vai piorar, que meu estômago vai furar. 아침에 나는 오랫동안 여러 번 성경 읽으면서 내 마음에 Naquela manhã, lendo a Bíblia por várias vezes em meu coração, 이걸 믿었을 때 eu pensei, se eu crer, 위험하다고 하는데 Deus falou que eu vou ser curado. 내 배가 탈이 날 거냐 배가 나을 거냐 Então, o médico falou que vai piorar. Vai piorar ou vou ser curado? 이렇게 말하는 나는 그 말씀을 확실히 믿지 않기 때문에 그런 얘기를 한다는 것을 알았어. Eu percebi que eu só falaria que seria piorar porque eu não cria na palavra de Deus. 안 믿네. Nossa, eu sou pastor, mas eu não creio na Bíblia. 아니네. Eu sou uma pessoa má. 설교를 했네. E ainda mais eu pregava. Eu estou errado. Eu pensei, se eu crer, com certeza vou ser curado. Porque essas são as palavras de Deus. 이거 안 믿으면 하나님 안 믿는 거죠. Se eu não crer nessas palavras, não creio em Deus. Veio essa fé de que eu vou ser curado. Eu falei, muito obrigado, Senhor. Meu estômago está curado. Eu fui comer. 그럼 우리 집에 손님이 많이 왔어요. E naquele dia teve muita visita na minha casa. E a minha esposa preparou aquele banquete. 가에 또 죽 조금 하고 Só que para mim, aquela sopinha, um pouquinho de alga, um pouquinho de shoyu e 2 peixinhos secos que não teve sorte na vida, né? E eu vi aquela comida. 화가 나지. 저들 찌지고 볶고 먹으면 남편 그런 것만 주고. Eu fiquei bravo, né? Que eles estão se fartando naquele banquete e pro marido só dá aquela sopinha. O que eu fiz? Eu coloquei a comida de lado, 누군지 모르게 갖다 땡겨 놨어. peguei lá, sabe, um prato de comida, comecei a comer. Kimchi, 오래간만에 맵기도 하고 sabe, tava muito ardido, mas comi. 아내가 저도 깜짝 놀란 거야. Minha esposa viu, ela tomou um susto. O que você está fazendo? Como assim o que eu estou fazendo? Eu já estou curado. Ela olhou para mim e foi embora. 딴 얘기할 수 없겠어. Ela não conseguia falar mais nada. Eu comi. O importante é depois. Meu estômago começou a doer. 견딜 수 없어. Não podia aguentar. 화장실이 막 급해서 Fui apressado pro banheiro. Eu falei, excuse me, né? Dá licença, né? E fui pro banheiro. Desculpa falar isso, pessoal. 다 아는 이야기겠지만 Vocês já conhecem a história, né? Mas sabe, veio aquela dor de barriga, aquela diarreia. 분명히 나는 믿었는데 Aí eu pensava, com certeza eu criei. 아프지. Mas por que meu estômago tá doendo? 설사는 막못 견디겠어. Não aguentava aquela dor. Ai, meu barriga, minha barriga.
믿으면 된다고 했는데. Ah, dizia que era só acreditar. 하나님 말씀 믿었는데. Eu criei na palavra de Deus. 나왔다고 믿고 김치 된장 다 먹었는데. E crendo que fui curado, eu comi kimchi, doenjang. Estava doendo muito meu estômago. 내 마음에 내 형편 보지 마 그냥 믿음을 유지하자. Por isso, no meu coração, não vou olhar a situação, vamos manter a fé. 입에 다 나았다. Meu estômago está curado. 사탄은 물러가라. Arreda de Satanás. Meu estômago está curado. 사탄도 그냥 만만하지 않더라고. E o Satanás também não é fácil, né? 야, 네가 배 다 나았는데 배는 왜 아파? Ele falava, você não foi curado? Então por que você está sentindo dor? Você não falou que foi curado? Você está curado? É verdade? Está curado? Está curado? Péssimo ser esse Satanás. 배가 아픈 거예요. Meu estômago doía. 설사가 나는 거예요. Eu estava com diarreia. 성경은 A Bíblia 그대로 믿은 대로 된다고 했는데 diz, será conforme a sua fé. Meu estômago doía. 난 이제 성경을 내 마음에 간직했어요. Mas eu tinha as palavras da Bíblia no meu coração. 다 나았어. Não, eu estou curado. 나은 거야. Eu estou curado. 그럼 안 아파야지. Então você não deve sentir dor. Você não deve ter diarreia. 아니잖아. Se você está doente, você não está curado. Não estou curado? 낫는다 했는데 나았다고 Não, 믿었는데 Deus disse que eu seria curado. Eu criei que eu fui curado. Ah, é verdade. 예수님께서 야이로의 집에 갔는데 Jesus Cristo foi para a casa de Jairo. 눈에 보기는 야이로 딸이 죽었는데 E aos nossos olhos, a filha de Jairo havia morrido. 예수님 보실 때는 야이로 딸이 잔다는 거예요. Mas Jesus Cristo fala que a filha de Jairo estava dormindo. 잔다는 말은 살았단 말이죠. Dormindo quer dizer que está viva. 아, 그렇구나. Ah, é verdade. 보는 눈이 다르구나. A visão de Jesus e a minha visão é diferente. 안 나은 것 같지만 Ao meu ver, eu não estou curado. 나으셨구나. 그럼 이거 나은 건 맞다. Mas aos olhos de Jesus, eu fui curado. Então, eu sou curado. 아프잖아. Mas o diabo diz, mas seu estômago dói. Sim, dói. 하지만 Mas, 예수 나았다면 나은 거야. se Jesus Cristo diz que eu fui curado, eu fui curado. 그러니까 말, 배 아픈데 나은 거야? Então, você está com dor e está curado? 그래 아프지만 나았어. Sim, está doendo, mas estou curado. 지나갔어요. E passou. 점심 때도 밥 한 그릇 다 먹고 No almoço, também comi normalmente. 숟가락 넣자마자 E assim que eu deixei a colher, eu fui no banheiro e comecei com a diarreia. 배야 아프나만 아파라. Estômago dói, pode doer, mas eu estou curado. 나았어. Eu estou curado. 하나님 말씀 믿어. Eu creio na palavra de Deus. 그날 Naquele dia, evening, aquela noite, we went to the Hyatt nós fomos pro Hotel Haya. 식사를 좀 같이 하자고 하는 분들이 있는데 Tinham pessoas que me convidaram para jantar. 솔직하게 제가 식사 막 대접받는 감사하지만 좀 부담스러워요. Aí, sinceramente falando, quando eu sou convidado para uma janta, eu agradeço, mas eu fico com um pouco de receio. 한 시간 오는데 한 시간 먹는데 한 시간. Porque para ir pro local é 1 hora, para voltar 1 hora, para comer 1 hora. 지 못해 그날 가야 하는데 Naquele dia já era um compromisso, por isso eu não tive como evitar. 그때 유명하다고 그랬어요. E naquele hotel, né, o buffet de lá era muito famoso. 들어가면 난 배가 아픈데 죽 좀 먹고 말까? 아니지 배 다 나았지. E ao entrar eu já pensei, será que acho que eu vou tomar só uma sopinha? Não, já tô curado. No, I'm healed. 그날은 접시 5개 했었어요. So what I did was I took Peguei out, 5 pratos. 그건 아니지만 of course it's not, Não preenchi, né? 잔뜩 먹었어요. but then Mas comi muito. my stomach was, Um estômago desse tamanho. and I Só que não fui pro banheiro, não tive diarreia à noite. Dirigindo, sabe, com a barrigona. home and I came back 잠을 잤고 and I fell asleep. Dormi. 거의 더 아침 일어났을 때 No dia seguinte, quando eu acordei, Morning, meu estômago estava completamente curado. exactly. Em exatos 24 horas. 딱 24시간이 지났는데 Passaram exatas 24 horas Passed, 그 사실은 나의 믿음에 굉장히 놀라운 변화를 가져왔어요. e aquela verdade me trouxe uma grande mudança na minha fé. 저는 어떤 말씀을 내가 믿음으로 받아들이기보다는 그냥 지나갈 때가 많았는데 Teve muitos momentos que eu só conhecia a palavra, mas não aceitava pela fé. 그 위궤양 설사가 나고 막 고통스러웠는데 Mas depois que eu tive aquele problema no estômago, sofri muito. 또한 아주 심했고 Por 3 meses foi muito grave. 제가 너무 심해 그때는 막 참
잊을 수 없어요, 고통. And because Foi um it's so sofrimento que eu não painful, I consigo cannot esquecer. forget about that pain. 그 제가 딱 믿었을 때 24시간 배가 깨끗하게 나. But when Mas I depois believed que eu that criei em exactly 24 24 hours, horas, I was meu estômago completely estava healed. completamente curado. 그 짠 거 매운 거 못 먹었는데. I was Eu não never podia able to comer eat nada this de salt, amargo, this nada spicy, salgado. this 이것도 hot. 좋아하고. Mas eu gosto de coisa amarga. 밀가루 음식 뭐 생먹으로 밀가루 음식 뭐든지 잘 먹어요. Even Hoje eu como de garbage, but I tudo, eat qualquer anything coisa, out there. farinha de trigo, qualquer coisa. 그 과자 먹고 있으면 뺏어 먹고 싶고. And so De vez em quando eu vejo uma criança comendo salgadinho, eu quero comer o salgadinho dela. those snacks. 정말 위장이 좋아졌어요. My Meu stomach estômago realmente ficou muito bom. 근데 지금 거기서 성경은 뭐라고 말하냐면 E o que a Bíblia dizia? says there, 배가 아플 때만은 무엇이든지 네가 기도하고 구하면 받은 줄을 믿어라. 그럼 그대로 되리라. Quando eu estava com dor no estômago, tudo que pedires em oração, crede que recebeste, assim será 그 convosco. 말씀을 알고 있으면서도 Mesmo conhecendo esse versículo, 내가 믿음으로 하나님께 나아가질 않았던 거예요. but I was eu not able to não go to estava God perante in Deus faith. pela fé. 그때 믿음이 아주 좋아야 하지. 나는 믿음이 안 좋아. Oh, I need to have Se eu, great podia, faith. eu My devia faith ter uma is fé so muito good. boa, mas não era. I just let it Daí eu by. passava, deixa. 그날 이후로 내가 하나님 믿는 믿음이 완전히 달라졌어요. However, from Naquela that day época, on, por causa the faith disso, a was minha fé completely mudou. different in my life. 그런 얘기 많이 아프리카에 라이베리아 전화가 왔어요. And so Um I talk dia about me this veio one, uma but I get a ligação phone da call África, na from Libéria. 그 전갈에서 거의 다 죽어가고 있었어요. They Meu said irmão that Choi John havia was sido stung by the picado por um scorpion escorpião e and estava nearly died. morrendo. 근데 여기 의사는 그 이야기하기를 앞으로 2시간 안에 죽는다는 거예요. The E o médico doctors dizia here que ele ia telling us morrer em he's gonna 2 die horas. within a matter of 2 그래서 hours. 아프리카 라이베리아 18시간 걸린다. 저때 여객기로. And so E from da this Coreia até a Asia Libéria, na África, são all the way to 18 Liberia, horas de avião. 18 hours. 내가 약을 보내줄 수가 있어요. 아니면 의사를 보낼 수가 있어요. Pessoal, eu posso enviar um remédio ou tentar enviar um médico para ajudar ele? 우리가 지구장 엉엉 울면서 목사님 제아리아야 저리하면서 하고 있어 울면서 이야기. Só que o diretor lá da Libéria, pastor, o irmão Choi está morrendo. Stung by the scorpion, he's dying. 그때 제가 이 말씀이 생각나. And right E eu me now, lembrei my desse words. versículo. 내가 그 요한하고 통화할 수 있는가? I said, Eu perguntei, eu posso falar diretamente com o John? 아, 예, 목사님. oh, yes, Falei, sim, pastor. 요한아, 목사님아 전화 받아. Oh, John Choi, aqui é o pastor Park, fala com ele. 그 형제는 이미 한번 죽었었어요. this Aquele irmão já tinha morrido uma vez. 소생술을 2시간 동안 해서 다시 맥이 뛰고 깨어나긴 했지만 Fizeram ali, sabe, os primeiros socorros, reagiram, reviveram ele. 20이었고 체온이 17도였대요. Mas disseram que a sua pressão estava em 20 e a sua temperatura corporal era 17. 20이면 거의 죽은 시체나 다름이 없고 Não tem diferença de um cadáver, uma pessoa com pressão a 20. 그건 시체나 다름이 없었어요. Você tem 17 graus de temperatura corporal, é um cadáver. 최요한 학생이 기억력은 살아있어요. Mas a memória, né, do irmão John Choi estava acesa. Eu falei, deixa eu conversar com ele. 그래서 요한하고 제가 통화가 됐습니다. Eu conversei com o John. 내 목소리 들려? Eu falei, John, você me escuta? Sim, pastor. 북한 정갈에 쏘여 죽어가고 있대. Você está morrendo, você foi picado por um escorpião africano. 너는 이제 한두 시간 안에 죽는데. Now you will die within 1 or 2 Eles dizem que em 2 horas você vai morrer. 더 잘 알고 있어. He already knew. Ele sabia disso. 근데 요한아 나는 오늘 아침에 성경을 읽었어. But Mas eu John, falei, John, mas eu lia um versículo na Bíblia hoje. 이사야 40장 31절을 읽었어. you know, Eu li Isaías capítulo 40, versículo 31. 31. 요한아 모든 성경은 하나님의 말씀이야. John, toda a palavra da Bíblia são palavras de Deus. 절대로 거짓말하지 않아. E Deus não mente. 나 오늘 아침 이사야 40장 31절을 읽었는데 This morning, Eu li Isaías 40, versículo 31. 31. 그게 뭐라 오직 여호와는 악마는 새 힘을 얻으리니라고 말하고 있어요. E lá diz que aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças. 요한아 내 이야기 잘 들어. Johan, me escuta, presta atenção. 하나님은 한 번도 거짓말하신 적이 없어. Deus nunca mentiu. 하나님은 절대로 거짓말하지 않아. Deus, ele não mente. 이 말씀이 하나님의 말씀이라면 Se essas são as palavras de Deus, 우리가 하나님을 바라봐. olha para Deus. 하나님을 기다려봐. Sabe, espere em Deus. 그러면 하나님 분명히 너에게 새 힘을 주실 거야. Então Deus vai renovar as suas forças. 이제 너는 정갈의 독이 네 몸에 있는데
Agora o veneno do escorpião está no seu corpo. 이 학생이 밤에 자다가 증가에 쏘였어요. Esse jovem estava dormindo, ele foi picado. 누가 발을 치는 깜짝 놀게만 아무것도 없어서 Ele acordou no meio da noite, né, porque ele sentiu meio que uma picada no pé. Não tinha ninguém, ele adormeceu de novo. 야 어쩌게 내가 잤는데 누가 바늘로 내 발을 찔렀어. Aí quando ele acordou, nossa, eu estava dormindo e alguém, sabe, me espetou. 뭐하는지 모르겠어요. Não sei quem foi que fez isso. 형가 혹시 정갈 아니야? Ei, mano, será que não foi um escorpião que te picou? 우리 방에 뭔 정갈이 Ah, 있다고. para de brincadeira, vai ter escorpião no nosso quarto. 지나갔어요. E passou. 근데 이제 오후 3시쯤 돼서 Mas 3 horas da tarde, 대화하는 학생이 이제 화장실 가는데 o Che Yohan foi pro banheiro. 어디 울렁거리 이상하게 화장실 가다가 한 5m 쓰러졌어요. E aí ele estava caminhando, depois de uns 5 metros ele desmaiou. 소변을 대변을 배설하고 Ele desmaiado, urinou, defecou. 심장이 안 뛰고 막 그러는 거예요. Seu coração tinha parado. 그냥 요하나 정말 따기를 때리고 막 심장을 때리고 그랬어요. O diretor lá da Libéria dava um tapa na cara dele. Acorda, Yohan, acorda. 데려갔는데 Levaram ele para o hospital. 의사는 쳐다보고 하는 말이 데려가라고 E o médico olhava para ele e falava, pode levar. Ele vai morrer. 도와주세요. Por favor, nos ajude. 근데요. Não adianta. 이 청년은 정갈에 쏘였으니까 Ele foi picado por um escorpião. 여기 심장에까지 갔어요. Sabe, o veneno já chegou no coração. 거의 대부분 죽는데 A maioria das pessoas que é picada morrem. 거의 그때 와도 살까 말까 한데 E mesmo quando a gente tenta fazer um resgate, no momento que foi picado é difícil. 이제 왔느냐? Para que vocês me trouxeram ele agora? 늦었다. Já é tarde, ele vai morrer. Logo, logo ele vai morrer. Foi assim. Eu disse, Yohan, John, 모든 말씀은 하나님 말씀이야. todas as palavras da Bíblia são as palavras de Deus. O pensamento de Deus é diferente do seu. 한 번도 거짓말하지 E Deus nunca mente. 하나님 뭐라고 말씀하셨냐면 O que Deus disse? 오직 여호와를 앙망하는 새 힘을 얻는다고. Aqueles que confiam no Senhor renovam suas forças. 네가 하나님을 바라보면 Se você olhar para Deus, 하나님을 앙망하면 se você esperar em Deus, 하나님이 저 말씀이 거짓말이 아니야 진짜야. esse versículo não é mentira, isso é verdade. 분명히 하나님이 너에게 새 힘을 주실 거야. Então Deus com certeza vai renovar as suas forças. 그러면 너는 정갈의 독을 이길 수가 있어. Então você pode vencer o escorpião, o veneno do escorpião. 마가복음 12장 24절을 경험하고 Só depois que eu experimentei Marcos capítulo 11, versículo 24, 24시간 내 위장이 깨끗하게 나아졌고 depois que meu estômago foi curado exatamente depois de 24 horas, 저는 내가 밤늦게 음식 먹으면 그다음 소화가 안 되면 끄끄거리고 antes quando eu comia tarde da noite, eu não conseguia ter uma boa digestão, eu passava mal, 신건 입에도 못 대고 그랬는데 não colocava nada amargo na boca. 제가 그럼 아프리카 신거 제 혼자 다 먹어요. Mas quando eu vou na África agora, tudo que é amargo eu gosto de comer. 굉장히 좋아졌어요. Meu estômago ficou muito bom. 그 말씀을 믿은 것밖에 없어요. E a única coisa que fiz foi crer na palavra. 분명히 말씀하시기를 A palavra da Bíblia diz: 내가 너희에게 무엇이든지 기도하고 구한 건 받은 줄로 믿어라. não importa o que seja, tudo que pedires de oração, crede que recebeste. 그러면 너희 그대로 되리라. E assim será convosco. 믿음 있는 사람이 아니었어요. Eu não era uma pessoa que tinha fé. 믿으면 내가 배가 나았겠구나. Mas se eu crer, eu vou ser curado. 믿고 음식을 김치도 먹고 했어요. Eu criei, comi o kimchi e comi. Sabe, tava com diarreia. Meu estômago doía. 배가 아픈 건 사실이지만 하나님이 나았다니까 나은 거다. É um fato, meu estômago doía, mas se Deus diz que eu fui curado, eu estou curado. 김치 먹고 Eu comi o kimchi, 전에 또 호텔 가서 시컷 먹고 fui no hotel à noite, comi muito, 재와 잤는데 voltei e dormi. 그 이튿날 아침에 딱 24 깨끗하게 나. E no dia seguinte, exatamente 24 horas depois, eu estava completamente curado. 그렇기 때문에 내가 최요한이가 청가에서 죽어가고 있다는 걸 알지만 Por isso, por mais que eu soubesse que John Choi estava morrendo, 최요한이 하나님의 말씀을 믿음 내가 살아나겠다는 걸 확실한 마음이 들었어. eu tinha a fé de que se ele cresce na palavra, ele viveria. 그때는 저 뭐야 카카오톡도 안 될 때인데 Naquela época nós não tínhamos o Kakao Talk, o WhatsApp, 국제전화 얼마나 비싼데 e o telefone internacional era muito caro. 15분 동안 요한에게 설명을 했어.
Mas por 15 minutos, numa ligação internacional, eu conversei com John Choi. Ei, você me entende? 내가 하나님을 믿어. Creia em Deus. 또한 새 힘을 주실 거야. Deus vai te dar novas forças. 네가 정가도 얼마든지 이길 수 있어. Aí você pode vencer o veneno do escorpião. 수밖에 없지만 Agora você está indo para a morte. 악망해봐. Mas dependa de Deus. Deus vai te dar novas forças. 이길 수가 있어, 요한아. Você pode vencer o veneno do escorpião, Johan. 요한은 이 성경을 그 이론으로 알고 있다. And so John conhecia esses versículos como uma teoria. 까지는 성경을 대부분 이론으로 알고 있었어요. and even Até aquele, no meu caso também, até aquele dia eu só conhecia a Bíblia. 이 말씀을 믿었는데 배가 정확히 나왔어요. but the moment Mas quando eu criei, eu experimentei do meu estômago ser curado. 여러 사람에게 이런 방법으로 얘기했는데 and so I said, Eu falei isso para milhares, centenas de pessoas. E eu vi muitas pessoas serem curadas assim. 하나님의 말씀은 살았고 A palavra de Deus está viva 동력이 있습니다. and e ela age. 그날 요한은 제 설명을 듣고 믿었습니다. and John he heard my word. Naquele dia, John aceitou minhas palavras e acreditou. I wait upon Ele orou, Senhor, eu olho para Ti. Lord, Eu espero em Ti. wait upon you. 배를 낫게 해주시오. Please heal my stomach. 나 잠이 들었어요. And so then he No meu caso, eu adormeci. 아침인데 No dia seguinte, 간호사가 축구 나 잠이 깼어요. and so the nurse that was in charge of him was falling. John Choi dormiu e no dia seguinte acordou 지금쯤 죽었을 거야. He must be dead e by tinha lá a enfermeira, né, e falava, nossa, eu acho que ele já deve estar morto agora. Porque quando foi, now. Amazingly, his blood pressure no quarto que ele estava, incrível, a pressão dele estava subindo. 거리는데 and so E aquela máquina que vê o batimento é pá, pá, pá. 근데 제가 요한이가 그때 but then Só before que o Johanna estava, o John Choi estava depois ficou and so then later on it started to go up. pá. Boom, boom, boom. 그래서 간호사 의사 뛰어와. 선생님 기적이 일어났어요. And so the nurse E a enfermeira, ela foi correndo, doutor, é um milagre. 이 청년이 지금 막 혈압이 올라오고 있어요. this young A man pressão dele está voltando ao normal, está subindo. 간호사 무슨 일을 한 거야? O doutor, ele se assustou. O que você fez? Não fiz nada. and so the next morning Aí ele acordou no dia seguinte. Pô, tudo bem com você? Sim, tudo bem. Nossa, mano, ontem você urinou, defecou na roupa, eu tive que te limpar. Sério? 저게 이제 처음 쏘였을 때였고 and so that was Essa é a foto dele quando ele saiu, né? 발이 저렇게 Depois de alguns dias, o pé dele começou a apodrecer assim. 정갈도 정말 무서웠어요. everyone the, Sabe, o veneno do escorpião é muito medonho. 근데 저걸 이제 수술해야 하는데 and so then they had to perform Ele tinha que fazer uma cirurgia, 들어갔던 사람은 마취가 안 된다고 그러더라고요. they mas dizem que para quem está envenenado não pode colocar anestesia. not put any anesthesia. 마취라는 절거를 굉장히 고통스러웠어요. They said E tirar aquela pele podre, né, sem anestesia foi um grande sofrimento. Mas dia a dia ele começou a melhorar. 거기 가서 and then he went to Foi aos Estados Unidos. 2013년에 결혼했어요. No ano de 2013, ele se casou. 세상에 제일 예쁜 나가시오. and he got married to the Esposa mais, a mulher mais linda para ele. 아이의 아빠가 됐어요. now he Ele é became pai father de of 3 three filhos children. lindos. Amazing. Incrível. 자 이제 여러분들이 Everyone now Então vocês 생각하고 하나님의 생각은 다른. devem saber que o nosso pensamento e o pensamento de Deus é diferente. 여러분들이 어떤 생각을 가졌든지 간에 Não importa qual pensamento vocês tenham, 그런 생각을 무시하고 ignorem isso. 성경 말씀을 믿음으로 그대로 받아들여 보세요. E aceitem a palavra de Deus do jeito que ela é. into your 자, heart. 이제 제가 중요한 이야기를 한마디 하려고. Everyone, I'm trying to Eu quero falar algo muito importante para vocês. 여기에 로마 3장 23절에 everyone inside Em Romanos capítulo 3, versículo 23, 사람이 죄를 범했습니다. todos pecaram. 여러분도 죄를 범했고 저도 죄를 범했습니다. Vocês pecaram, eu também pequei. 하나님의 거룩한 영광 이르지 못하고 지옥을 가야 할 위치에 Por isso carecemos da glória de Deus e nós tínhamos que ir para o inferno. 죄를 지었습니다. Nós pecamos. 멸망을 받아야 합니다. Temos que ser castigados por isso. 24절 보면 뭐라고 말하냐면 Mas o que diz no livro
de Romanos 3, versículo 24. Amazing word. Algo incrível. 반대 이야기입니다. Algo completamente contrário ao versículo 죄를 23. 버는 죄인인데 No versículo 23, somos pecadores, todos pecaram. 24절은 그리스도 예수 안에는 구속으로 말합니다. Mas no versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça. A Bíblia fala que Jesus Cristo nos remiu. 아무것도 안 하고 예수님이 일을 했기 때문에 Não fizemos nada, mas já que Jesus Cristo trabalhou, 하나님은 우리를 보고 의롭다고 하셨고 Deus fala que nós somos justos, 우리는 하나님께서 의롭다 하심을 얻었습니다. And we nós fomos justificados por Deus. from him. 깜짝 놀랐습니다. I was so shocked. É assustador. 나를 의롭다고 하셨네. Nossa, Deus está dizendo que eu sou justo. 의롭단 말은 죄인이 아니란 말이지요. Justo quer dizer que não sou um pecador. 죄가 없단 이야기지요. Quer dizer que eu já não tenho pecados. 깨끗하단 말이지요. Quer dizer que eu sou justo, limpo. 그날부터 저는 성경을 읽기 시작했어요. From that moment on, I Eu comecei a ler a Bíblia. 근데 놀라운 것은 이런 성경의 신경이 너무너무 많이 있는 거예요. O que é incrível é que no Antigo e Novo Testamento tem muitos pontos assim. words like this. 자, 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으신 것은 Jesus Cristo ter morrido na cruz 우리 죄를 위해서 죽었습니다. He was foi para o nosso pecado. 우리 죄를 위해서 죽었습니다. for Foi para o nosso pecado. 그 십자가에 못 박혀 죽으셨으므로 말미암아 and Então, pela morte de Jesus Cristo na cruz, 예수님이 우리의 모든 죄값을 다 치룬 것입니다. Jesus Cristo, Ele pagou todos os nossos pecados. 그리고 우리는 깨끗하다, 의롭다, 죄가 없다 말씀하십니다. E nós podemos falar, somos limpos, perfeitos. 하나님은 믿으면 믿음도 된다고 했는데 Deus falou, será conforme a sua fé. according to 내가 your 볼 때 faith. 믿는다고 하지만 배가 아픈데 그 김치 먹으면 나을 수 있겠어? 안 될 거야 그런 마음이었는데 Eu digo que tenho fé, mas no meu coração, nossa, eu vou comer kimchi. Mas quando eu deixei meu pensamento e criei na palavra de Deus somente, 능력으로 내 속에 일을 하는 걸 보았습니다. eu vi que Deus trabalhou com poder dentro de mim. 제가 이제 이야기하는 것은 O que eu quero dizer aqui, Everyone. 분명히 나는 죄를 지었습니다. Surely sim, eu pequei. 도둑질도 하고 거짓말도 하고 Eu já roubei, eu já menti, já cometi muitos pecados na minha vida. your sins. 근데 이 성경은 뭐라 로마 3장 24절은 뭐라 말하냐? Mas o que a Bíblia diz em Romanos 3, versículo 23? 그리스도께서 우리를 구속했다. Que Jesus Cristo nos remiu 하나님의 은혜로. pela graça de Deus. 뭘한 게 아니고 Não é que nós fizemos algo. 아무 대가가 없이 예수님이 하셨기 때문에 Foi gratuitamente por Jesus. Jesus did it. 의롭다 하심을 얻은 자. Por isso fala, sendo justificados gratuitamente. 하나님이 나를 보고 의롭다고 하셨습니다. Everyone Deus falou que eu sou justo justified. 나는 하나님께서 의롭다 하심을 얻었습니다. e eu fui justificado por Deus. 예수님께서 우리가 하나님의 의롭다 하심을 얻게 하기 위하여 In order for Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ser justos perante Deus, 십자가에 죽으셨고 Ele foi morto na cruz. 죽으시면 우리 죄의 모든 대가 다 담당하셨습니다. E com a sua morte, Ele pagou todo o salário do nosso pecado. sins. 저는 1962년도에 이 사실을 믿었습니다. Eu criei nessa verdade em 1962. 나는 죄를 많이 지었고 Com certeza eu pequei muito. 내가 보기엔 죄인이 틀림없는데 Aos meus olhos, é certo, eu sou um pecador. 하나님 나를 보고 의롭다 그러시는 거예요. Mas Deus fala que eu sou justo. Righteous. 나는 죄인이라고 말하고 I Eu digo que sou pecador. 아니야, 네 죄가 씻어졌어. Deus fala, não, você já foi lavado. 의로워. Você é justo. 거룩해. Você é santo. holy. 중요한 내 말이 중요한 하나님 말씀이 중요한 것이야. Everyone, Não importa o que eu diga, importa a palavra de Deus. 하나님이 의롭다면 의로운 것입니다. Só se Deus fala que somos justos, somos justos. 죄가 씻어졌다는 것입니다. Se Deus falou que somos lavados, é porque fomos lavados. 저는 그때부터 내 생각이 어떠하든지 간에 therefore, A partir daquele dia, não importa o que eu ache. 난 죄를 많이 지었습니다. Sim, eu pequei muito. 거짓말, 도둑질도 많이 했습니다. Na minha vida eu cometi muitos pecados, já menti muito, já roubei. 모든 죄를 예수님 대신 지시고 however, Mas Jesus Cristo carregou todos os meus pecados, 모든 죄 하나 빠진 십자가에 못 박혀 죽으심으로 sem deixar nenhum para trás. Ele morreu na cruz, those sins, 나를 깨끗게 했고 and me fez limpo. he, 성경은 말하기를 E a Bíblia diz, 의롭다고 하십니다. he says, nos justificou. 저는
Eu criei na Bíblia. 하나님이 나를 어렵다 하시면 난 어려운 게 Se Deus diz que eu sou justo, eu sou justo. 재판장이시기. Porque Deus é o juiz. 저는 그동안 늘 교회 안에 죄인이라고 배워왔기 때문에 Até aquela época, eu sempre aprendi na igreja que eu era um pecador. 죄를 지었습니다. Então eu pecava 죄인이라고 했습니다. e eu dizia que era pecador. Mas as pessoas dizem: 예수님 네 죄를 씻었어. Jesus Cristo lavou o seu pecado. 너 죄를 지었잖아. Mas você pecou. 그렇으니까 넌 죄인이야. Então, você é pecador. 아니야. Mas não. 하나님은 예수님 내가 지은 죄도 사했지만 Porque Deus fala que sim, Jesus Cristo lavou o pecado que eu cometi, mas aquele pecado que eu vou cometer também foi lavado. Jesus Cristo, ele remiu todos os pecados. 한 부분만 사하면 Se Jesus Cristo lava apenas uma parte dos meus pecados, 저는 구원이 될 수 없어. isso não pode ser uma salvação perfeita. 나를 구원해 모든 죄를 씻어야 구원하기 때문에. Jesus Cristo, ele me salvou lavando todos os pecados. 내 모든 죄가 씻어졌다고 기록돼 있습니다. Por isso, a Bíblia diz que Jesus Cristo lavou todos os meus pecados na cruz. 성경이 그렇게 말하면 Se a Bíblia diz isso, 내 모든 죄가 씻어진 것입니다. é porque os meus pecados foram lavados. 나는 여러분에게 중요한 이야기를 하려고 합니다. Eu quero falar algo muito importante para vocês. 여러분이 많은 생각을 할 수가 있습니다. Vocês podem pensar em muitas coisas. 다 각각 다른 생각을 할 수가 있습니다. Cada pessoa tem um pensamento diferente. 그렇지만 여러분 Porém, pessoal, 어떤 문제에 있어서 não importa o problema que seja, se Deus fala sobre aquilo, 말이 맞습니까? 하나님 말씀이 맞습니까? o que está certo? As suas palavras ou as palavras de Deus? 말씀이 맞습니다. As palavras de Deus estão 여러분 certas. 생각을 믿어야 합니까? 하나님 말씀을 믿어야 Vocês devem crer em seus pensamentos ou na palavra de Deus? 조금만 더 이야기해서 Eu quero falar só mais um pouco. 예수님께서 38년 된 병자를 베데스다 임목가에서 만났습니다. Jesus Cristo encontrou com o enfermo há 38 anos no tanque de Betesda. 이제 이 병자가 누워 있는데 예수님이 그 병자를 가까이 찾아왔습니다. Aquele enfermo estava deitado e Jesus Cristo se aproximou dele. 예수님께서 병자에게 네가 낫고자 하느냐 물었어요. Jesus Cristo perguntou para ele: queres ser curado? 병자가 뭐라고 말하냐면 O que o enfermo diz? 주여 천사들이 물을 소용돌이 치게 동할 때에 Senhor, quando os anjos agitam as águas, 딴 사람이 먼저 들어가나이다. não há ninguém que me coloque no tanque, outra pessoa chega primeiro do que eu. 안 됐습니다. Não deu. 예수님 뭐라고 말씀하시냐면 O que Jesus Cristo diz? 일어나 내 자리를 들고 걸어가라. Levanta, toma o teu leito e anda. 뭐라고요? O quê? 일어나 내 자리를 들고 걸어가라. Levanta, toma o teu leito e anda. 병자는 자기 다리가 다 말랐고 못 걷는 걸 너무 잘 알아요. O enfermo, ele tem as pernas secas e ele sabe que não pode andar. 전에도 일어나 보려고 이런 발버둥 치다 넘어지고 안 됐습니다. Já tentou por várias vezes se levantar, tentou, caiu e não deu. 번 각오하고 결심해도 또 쓰러지고 안 됐습니다. Por dezenas de vezes ele se esforçou, ele tentou, mas não conseguiu. 근데 지금은 문제가 달라졌어요. Mas o caso era diferente agora. 예수님이 일어나 내 자리를 걸어가라. Jesus disse: levanta, toma o teu leito e anda. 청년이 E aquele jovem, 못 걷는 거 안 되는 거 알지만 aquele enfermo, sabendo que ele não poderia andar, 말씀을 다 일어나 걸어가봤어. ele crendo na palavra de Jesus se levantou e andou. E o incrível 일어나지는 거예요. é que ele conseguiu levantar. 지는 거예요. Ele conseguiu andar. 내가 걷고 있네. Eu estou andando. 일어났네. Eu me levantei. 그렇게 되는 거예요. Isso que acontece. 이게 하나님의 말씀입니다. Isso é a palavra de Deus. 아닌 것 같고 Aos seus olhos parece que não faz sentido. 같이 느껴지는지 모르겠지만 Vocês podem sentir que são pecadores. 예수님이 걸어가라면 걸어갈 수가 있습니다. Mas se Jesus Cristo fala levante e anda, é porque podemos levantar e andar. Se Jesus Cristo diz que nossos pecados foram lavados, é porque foram lavados. O importante, 하나님 여러분 속에 역사하시기 위하여 Deus para trabalhar em vocês, 우리 생각과 하나님 생각이 다르기 때문에 já que os nossos pensamentos são diferentes do de Deus. 믿어야 하는 게 아니라 하나님의 말씀을 믿는 거예요. Não devemos crer no nosso pensamento, mas sim na palavra de Deus. 모든 생각을 버리고 Deixem todos os seus pensamentos 성경 말씀을 한번 믿어보세요. e creem uma vez na palavra de Deus. 하나님 우리 보고 의롭다고 하면 Se Deus diz que somos justos, 의로운 것입니다. somos justos. 하나님 우리를 거룩하다고 하면 Se Deus fala que somos santos, 거룩한 것입니다. somos santos. 분명히 로마
Com certeza em Romanos 3:23 fala que todos pecaram. Mas a Bíblia fala que dentro da redenção que há em Cristo Jesus, gratuitamente por sua graça nós fomos justificados. Só quem foi justificado? Vocês, eu, nós. Deus, para nós pecadores sujos, Ele nos justificou. Porque Jesus Cristo sofreu todo o castigo do nosso pecado na cruz. Então vamos passar um capítulo. Vamos ver Romanos capítulo 4, versículo 25. Vamos ler todos juntos. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Jesus Cristo, Ele nos justificou. Olha aqui esse furo na minha mão. Olha esse furo aqui do meu lado. Isso aqui é a marca de que eu fui castigado pelo seu pecado. Pela minha morte você foi limpo. Seu pecado foi remido. Você é justo. No Antigo Testamento, as pessoas ofereciam sacrifício no tabernáculo terreno. O tabernáculo na terra pertence ao mundo cronológico, então, com o passar do tempo, não pode ter uma oferta perfeita, eterna. Mas Jesus Cristo, com o seu sangue derramado na cruz, não aspergiu aquele sangue no tabernáculo da terra, mas sim no tabernáculo celeste. Por isso, é que foi no tabernáculo eterno é que diz que os nossos pecados foram lavados eternamente. Jesus Cristo na cruz lavou nossos pecados para sempre e diz que nós somos justos. Na minha vida eu já cometi muitas maldades, já cometi muitas mentiras. Não importa quem visse, eu era um pecador. Eu me via, eu não tinha como falar que não era um pecador. Sim, é certo, somos pecadores, nós pecamos. Mas a Bíblia diz o quê? Que Cristo me remiu. E que gratuitamente o meu pecado foi lavado e eu fui justificado. Eu criei nisso. Se Deus diz que eu sou justo, eu sou justo. A partir daquele dia, Deus começou a trabalhar vivo dentro de mim. Amados, eu quero perguntar com toda a humildade para vocês. Vocês querem acreditar na palavra de Deus ou em seus próprios pensamentos? Por muito tempo, enganados por Satanás, acreditávamos em nossos próprios pensamentos. Eu, naquela época, decidi acreditar na palavra de Deus. Uma palavra decisiva para mim foi 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Tem um versículo incrível aqui. O que diz aqui? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui a Bíblia fala que essas pessoas não vão poder ir para o reino de Deus, vão para o inferno. Mas o que diz o versículo 11? Tais fostes alguns de vós. Mas vós vos lavastes, vós fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e Espírito do nosso Deus.
Pessoal, até hoje vocês acreditaram em seus pensamentos. 하나님의 말씀을 믿읍시다. Mas hoje eu peço um favor a vocês. Vamos crer na palavra de Deus. Sim, nós pecamos. 하나님 우리에게 씻음을 받고 거룩함을 받고 어렵다 하심을 받았다고 6장 11절에 이야기합니다. Mas aqui em 1 Coríntios 6:11, Deus diz que nós fomos lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler de novo o versículo 11. 우리 주 예수 그리스도 이름과 하나님의 성령 안에서 씻음과 거룩함과 어렵다 하심을 얻었느니라. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ah, mas pastor, eu peco de novo, então eu sou um pecador. 그러면 예수님 Não é, pessoal. Se fosse assim, Jesus Cristo fez um trabalho em vão. 구원하시기 때문에 Jesus Cristo, para ser o Salvador, Ele nos salvou de todos os pecados. 모든 죄를 씻으신 것이죠. Por isso Ele lavou todos os nossos pecados. 여러분 생각을 믿지 말고 Não creiam em seus pensamentos. 말씀을 믿으십시오. Creiam na palavra de Deus. 하나님의 성령이 힘있게 역사하고 Então o Espírito Santo de Deus irá agir perfeitamente em vocês. 은혜와 복된 삶을 살게 될 줄 믿습니다. E eu creio que vocês poderão viver uma vida muito abençoada dentro de Deus. Vamos orar? 거룩하신 하나님 우리 아버지 앞에 저들 감사드립니다. Santo Deus, nosso Pai, realmente nós te agradecemos. 죄로만 영원한 멸망을 받아야 하는데 Por causa do pecado, nós deveríamos ser destruídos, 주님께서 오셔 우리를 깨끗게 했습니다. mas o Senhor Jesus Cristo nos limpou. 내 위장이 나았다고 믿었을 때 위장이 깨끗이 나았습니다. Quando eu criei que meu estômago havia sido curado, realmente o Senhor curou meu estômago. 생각하지만 Nosso pensamento diz que ainda somos pecadores, 하나님 예수 피로 우리가 깨끗이 씻어졌다고 했습니다. mas o Senhor diz que pelo sangue de Jesus Cristo nossos pecados foram lavados. 기억지 않는다고 했습니다. O Senhor diz que o Senhor não se lembra dos nossos pecados. 오늘 우리 모두에게 성령께서 임하셔서 Senhor, que o Teu Espírito possa habitar em todos nós hoje. 죄에서거나 밝고 깨끗한 마음을 가지고 살게 해주옵소서. E que as pessoas não vivam com o coração como pecadores, mas que um coração limpo. 삶이 아니라 Que não seja uma vida presa ao pecado. 피로 죄를 벗고 Que pelo sangue de Jesus possam ser libertos do pecado e viverem uma vida abençoada. 살아서 역사하시게 되기를 빕니다. Que o Senhor possa agir em nossas vidas e trabalhar. 귀한 시간 주셔서 감사를 Muito obrigado por esse momento precioso. 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. 여러분 대단히 감사합니다. Pessoal, muito obrigado. Esteja onde a graça é mais abundante. O Seminário Bíblico com o pastor Oksu Park será nos dias 1, 3 e 5 de junho, às 11 horas da manhã, exatamente aqui, na Rede Brasil. Para aconselhamento espiritual, visite-nos missãoboanoticia.org.br ou ligue para 11 2256 0914 para mais informações. Os livros de desenvolvimento pessoal e espiritual do pastor Oksu Park estão disponíveis pela editora Novo Século no site gruponovoseculo.com.br ou pela amazon.com.br.